Foram 35 anos de uma Via Verde a servir a mobilidade dos portugueses e cada vez mais a servir Portugal para o mundo. A Via Verde já percorreu com assinalável sucesso o caminho da inovação e da digitalização com a subsequente massificação. Sendo uma plataforma de mobilidade com acesso histórico e em real time a um conjunto significativo de dados, deveria ser usada para ainda mais promover políticas públicas de mobilidade, seja na área do descongestionamento e da gestão do tráfego, seja na sustentabilidade ambiental, seja na mobilidade elétrica. A Via Verde é muito mais que uma inovação de mobilidade. É verdadeiramente um símbolo de criatividade ao serviço da conveniência. Vamos esperar que os poderes públicos possam apresentar uma tecnologia única que Portugal possui. Olá, eu sou Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho sobre os principais temas da economia. Neste episódio vamos falar de inovação e mobilidade e para isso convidamos Eduardo Ramos, administrador da Brisa e presidente executivo da Via Verde, uma marca que nasceu há precisamente 35 anos, na altura com uma função muito específica de pagamento eletrónico de portagens, mas que evoluiu para se tornar hoje uma plataforma de serviços de mobilidade. Olá Eduardo Ramos, obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu começo por lhe perguntar de que forma a Via Verde tem alterado, digo eu para melhor, mas pergunto-lhe a vida dos portugueses desde que foi criada em 91. Obrigado Maria João e obrigado ao António e ao Gonçalo, obviamente, por este bom acolhimento. É com imenso orgulho que esta semana fazemos de facto 35 anos. Uma marca que nasceu em Portugal e quase ao mesmo tempo em Itália por um problema de negócio muito semelhante, que foi um problema de eficiência. Um problema de eficiência na função portagens. E se torna, com o tempo, um instrumento de valor para o cliente. Porquê? Porque nós poupamos tempo, nós damos tempo aos nossos clientes, nós e todos os nossos colegas, parceiros, concorrentes que vamos encontrando por este mundo, por esta Europa sobretudo. E a vida dos portugueses alterou-se porque lhes devolvemos tempo que de facto eles podem empregar noutras atividades. A Via Verde ao mesmo tempo teve sempre uma ligação muito forte ao ecossistema de inovação de Portugal. Ela nasce através de uma parceria muito forte que nós temos com a Academia desde sempre e naquele caso em concreto com a Universidade de Aveiro. E de facto continuamos ao longo dos anos a desenvolver soluções com parcerias académicas e até hoje temos muita gente a trabalhar connosco do ponto de vista de inovação, passando do físico para o digital, que foi um caminho que fizemos nos últimos 10 anos. E como estava a dizer, no fundo a Via Verde nasce para resolver um problema que eram as filas nas portagens, não é? Nas praças de portagem. Sim. Hoje vemos que pode ser usada para pagar estacionamento, combustível, para carregar veículos elétricos, usar transportes públicos. Qual é o ponto de partida de cada processo de inovação da empresa? Isto é, como é que escolhem onde aplicar recursos e esperar que haja resultados? Os problemas surgem quase sempre do ponto de vista operacional e da relação com o cliente e depois perceber onde é que o cliente pode ter menos dor na sua jornada. E a mobilidade, felizmente, ainda continua a ser algo físico. As pessoas ainda se querem continuar a mexer do ponto A para o ponto B. Felizmente ainda não nos movemos no metaverso. E, portanto, existem, de facto, assuntos para resolver nessa jornada, seja o pagamento da portagem, seja o estacionamento, seja a perdição desse estacionamento, o carregamento elétrico, o abastecimento, etc. E, portanto, todos os problemas surgem por uma dor, por um ponto de pressão que ou as nossas operações ou os nossos clientes têm, ou ambos em conjunto. E isto nestas 3 décadas e meia, houve projetos também que ficaram pelo caminho ou que não tiveram resultados esperados, não sei. Houve momentos que sentiu que a Via Verde estava à frente do seu tempo? Houve um conjunto de projetos que não tiveram a adesão que nós gostaríamos que tivessem, provavelmente porque não era a altura deles virem para o mercado. Lembro-me de que foi uma inovação muito interessante do ponto de vista de negócio, que foi a portagem negativa. Já nem me lembro. Algo que fizemos na Holanda. A Holanda sempre foi o nosso segundo mercado, até porque tem universidades ligadas à mobilidade muito fortes. E nós na altura com algumas regiões holandesas e com o Estado holandês fizemos a portagem negativa, que era incentivar as pessoas a não se deslocarem em determinadas horas de maior fluxo, precisamente para
não existir os problemas que existem num país muito mais pequeno, se não fossem durante aquele horário, com controle de imagem, etc. Portanto, a tecnologia nunca foi um grande tema e continua a não ser. A tecnologia funciona quase sempre. Com mais ou menos erro a coisa funciona. E, portanto, isso foi um projeto muito interessante, mas na altura não era possível. Depois levou a um movimento de gestão de congestionamento que muitas cidades já começam a adotar, e por essa Europa vemos algumas já com esses mecanismos a funcionar. Portanto, também nem sempre correu bem, mas aprenderam com os erros. Sempre. E erramos muito, que é a única forma de aprender e levantar depressa e dar a volta. E Gonçalo Moura Martins, isto, olhando para o setor dos transportes, sabemos que é responsável por cerca de 30% das emissões, 72% dessas são dos transportes rodoviários. Isto, de que forma é que vê este caminho que a Via Verde tem feito na transformação que a mobilidade urbana precisa? Antes de mais, é cumprimentar o Eduardo por estar aqui connosco e agradecer-lhe. Eu acho que há poucos projetos tão consensuais no país como a Via Verde. E é preciso assinalar isso e dizer isso com um desassombro, porque é merecido, porque tem sido quase uma causa identitária do país, que as pessoas reconhecem imediatamente o que é o serviço, reconhecem o serviço e a grande utilidade que começou por um descongestionamento no tráfego nas portagens. E tem evoluído de uma forma muito significativa. O que eu acho é que o que poderá vir aí ainda será mais interessante. E o que poderá vir aí é utilizar, a Via Verde hoje é uma ferramenta poderosíssima, é um instrumento para gerir a mobilidade, que é o que se tem feito em alguns outros países mais avançados. O Eduardo conhece bem o caso holandês, o sueco, que fez uma coisa notável na diminuição da congestão do tráfego nas grandes cidades, e portanto, com toda a informação que a Via Verde hoje tem, com todos os dados que tem, ela podia ser mais utilizada, não é que não o seja, para começar a introduzir uma política de incentivos com base em políticas públicas de mobilidade. Está a fazer o trabalho que o Estado, por seu lado, também devia fazer? Não, esse impulso tem que vir do Estado, porque quem define as políticas públicas é o Estado, não é? Agora, o Estado tem uma ferramenta absolutamente notável para o fazer. E já começa a fazê-lo, quando a gente ouve em alguns casos a discriminação positiva em portagens. Hoje ela só é possível fazer por causa da Via Verde, porque as pessoas estão identificadas através da Via Verde, identificam-se através da Via Verde e beneficiam, se quiserem beneficiar dessas vantagens ou desses incentivos, têm que estar ligadas à Via Verde. E eu às vezes não entendo porque é que o Estado não vai mais longe, obviamente utilizando a ferramenta. Isso era uma pergunta interessante para o Eduardo responder, não é? Porque ele saberá, porque enfim, nós estivemos muito próximos no setor e conhecemos o tema, e eu não percebo porque é que o Estado não vai mais longe a utilizar esta poderosíssima ferramenta para a definição de políticas públicas que incentivem, que disciplinem e que deem os incentivos corretos para gerir melhor a mobilidade. Quer responder? É uma pergunta. O Estado tem como sabem, uma proximidade grande com todos os parceiros e de facto utiliza muito o sistema de governança eletrónica para discriminações positivas, que é o que tem existido. Do ponto de vista de mobilidade urbana, concordo com o Gonçalo, acho que pode ser feito mais. E as cidades de facto têm hoje necessidades, talvez o Grande Porto e a Grande Lisboa é onde se sinta mais, mas já se começa a sentir muito na Grande Braga, vamos lhe chamar assim, e em Setúbal, em que de facto isto pode ser feito de uma forma mais eficaz e obviamente sempre disponíveis para ajudar. E desde logo nos carregamentos elétricos, não é? Porque isso é uma crítica que a própria Brisa e a Via Verde têm feito ao Estado, de não estar a saber acompanhar o ritmo a que os próprios veículos elétricos estão a ser vendidos, não é? Temos de fazer todos um esforço para dar maior capilaridade elétrica à rede. E aqui o Estado tem melhorado nos incentivos que tem dado aos contribuintes e aos cidadãos portugueses. E António Ramalho, estes serviços que a Via Verde hoje presta leva-nos a concluir que temos de repensar a forma como nos deslocamos? Sim, mas antes está cá o Eduardo e nós devemos, digamos assim, não esquecer que a Via Verde não só é um instrumento pacífico de inovação, não só é um caso de sucesso de inovação, mas devia e deve ser pensado e refletido porquê esse caso de inovação, porque houve outras tentativas de caso de inovação, primeiro semelhantes de outros países, segundo, outros casos de inovação feitos em Portugal que não tiveram este sucesso, que permite que hoje a Via Verde seja um conceito, até mais do que um produto, seja um conceito.
E há 4 pontos que eu gostava de sublinhar. O primeiro é que foi uma inovação claramente ao serviço do cliente. Isto é, não foi uma inovação que nasceu de uma barbaridade de ideias ou de uma grande convicção de lunáticos. Foi qualquer coisa que foi encontrada para servir uma necessidade do cliente. E essa inovação é sempre uma inovação, digamos assim... O seu grande sucesso, provavelmente. É sempre uma inovação bem sucedida porque está muito sustentada, digamos assim, na necessidade. A segunda é que teve a conjugação de uma certa concertação operacional. Que é uma coisa que ninguém gosta de falar, porque isto das concertações custa sempre a perceber, mas a verdade é que havia uma concertação operacional, nomeadamente a utilização do sistema bancário concertado para que esta própria Via Verde servisse todo o sistema bancário da mesma forma, através da parceria com a CIBS, que aliás foi acionista da Via Verde durante muitos anos. E muito devemos a isso, exatamente. E isso foi um sucesso. Eu lembro-me quando queríamos entrar a Via Verde sobre os produtos espanhóis, que se verificavam em sistemas eletrónicos de portagens em Espanha, um sistema de factoring por banco. E, portanto, não se conseguia, digamos assim, conjugar uma solução integral que servisse todas. Tal interoperabilidade. Porque a interoperabilidade era difícil criar. Universalidade. Exatamente. O terceiro ponto é que houve uma capacidade de investimento persistente, que é uma coisa que os portugueses normalmente não são particularmente convictos, isto é, começam a investir, mas depois ficam nervosos que o investimento não tem os resultados esperados e deixam de investir à procura de uma solução mais moderna. O que houve aqui foi uma capacidade persistente de investimento. E um quarto aspecto, que aliás é discutível, que é, e eu já tive opinião divergente sobre a Via Verde, portanto estou à vontade para dizer, que é o foco específico na mobilidade e no automóvel. Quer queiramos, quer não. Isto é, a Via Verde teve todas as condições a certa altura para ser, digamos assim, atrativa como sistema de pagamentos, porque é um sistema de pagamentos e um sistema de pagamentos que em Portugal era alternativo ao sistema de pagamentos dominante. No entanto, soube sempre focar no mesmo objetivo, que era o objetivo de assegurar foco e persistência nesse foco, que era o automóvel e a circulação automóvel, primeiro em coisas mais bem-sucedidas, em coisas menos bem-sucedidas. Não foi particularmente bem-sucedido, por exemplo, no enchimento dos depósitos. Vamos ser sinceros, não há uma grande utilização de Via Verde nos enchimentos de depósitos, naquelas que foram as petrolíferas que aceitaram o modelo. Mas é extraordinariamente bem-sucedido, por exemplo, no estacionamento. É extraordinariamente bem-sucedido, obviamente, nas portagens. Isso nem sequer tem nome, não é? Isto é, foi capaz de olhar sempre o objetivo final da mobilidade como o centro da sua decisão. E, portanto, estes 4 pontos, que curiosamente não são muito fáceis de encontrar em Portugal, que é não só a persistência do investimento, não é? O foco constante sempre no mesmo objetivo, a ideia de que estamos aqui a servir uma necessidade e alguma cooperação estratégica e operacional entre vários operadores que até são concorrentes noutras atividades, permitiu o inegável sucesso que Portugal muito se orgulha e que hoje em dia toda a gente quer imitar e quer desenvolver. E, portanto, tudo o que vier a seguir da Via Verde, nós não nos devemos esquecer, porque ao fim de 35 anos começamos a esquecer o passado, desta grande virtude que não é muito normal encontrar na inovação em Portugal. Porque é não só a inovação da criação da ideia, mas da continuação, da sua persistência, do seu foco, do seu desenvolvimento, que conseguiu este sucesso. E por isso, hoje a Via Verde é igual à mobilidade. Isto é, nós não conseguimos utilizar ou pensar na mobilidade sem pensarmos na Via Verde. E por isso ainda é mais triste, deixem-me agora trazer a parte menos bonita desta história, aquilo que o Gonçalo, no fundo, levantou, que é a inexistência de potenciarmos essa vantagem notável que Portugal tem para utilizarmos todo o mecanismo das discriminações positivas e negativas em cima de um conceito de pagamento justo. Porque esse pagamento justo existe, curiosamente, nos estacionamentos e ninguém protesta. Isto é, nos sítios onde objetivamente é mais difícil estacionar, há mais conveniência e prioridade no estacionamento, o estacionamento é muito mais caro e o modelo responde a isto através de um sistema que dá resposta clara a este tipo de situação. E se amanhã quisermos limitar o estacionamento aí apenas a meia hora, a Via Verde estará lá para ter uma solução tecnológica que o permita fazer.
temos isto também para as portagens. Diga. João, é que também temos isto para as portagens, temos isto para a possibilidade de, dentro das cidades, podemos de alguma maneira fazer discriminação positiva, isto é, temos todas as condições que muitos países não têm para gerirmos um conceito de mobilidade de uma forma racional, e depois parece que há falta, digamos assim, de decisão do decisor político de potenciar um sistema que ainda por cima não foi ele que investiu, foram os privados que o fizeram, que é uma vantagem absolutamente e democraticamente reconhecida por toda a gente. Não há entre nós um único português que não diga que a Via Verde é uma vantagem. É capaz de haver 1 ou 2, mas enfim, mas isso também é para dar razão aos outros 99% que acham, e que poderia ser utilizado também para tomar decisões mais racionais que outros países infelizmente não têm tecnologia suficiente para o fazer. E não só fez isso, e por isso eu deixo-me dizer que acho que a Via Verde é um excelente exemplo daquilo em que Portugal é bom e daquilo que Portugal não potencia. Porque poderia potenciar bem mais do que potencia hoje o facto de nós termos, digamos assim, uma faixa de mobilidade absolutamente eletronizada com a Via Verde. E era esse o meu caminho, nessa discriminação positiva. No fundo, por exemplo, a entrada da Via Verde nos transportes públicos, que é um tema que temos visto os sucessivos governos a quererem, no fundo, de fazer as pessoas trocarem o automóvel particular pelo transporte público, tem sido difícil. Isto tem sido difícil para a Via Verde negociar com esses operadores, com operadores públicos. É mais difícil. É mais difícil. Isto também por um tema de legacy, portanto, tema da herança tecnológica. A herança tecnológica hoje em dia dos operadores de transportes públicos não é nada fácil também para eles, e o nosso objetivo, pegando no foco que o António acabou de dizer, é um foco estratégico muito claro na mobilidade terrestre, ligado ao automóvel, e depois o que é que o nosso cliente pode fazer após o estacionamento. E aí a mobilidade urbana é inevitável, porque cada vez mais, nomeadamente as faixas mais novas, tendem a conduzir menos e a terem mais modos de transporte quando fazem o percurso do ponto A para o ponto B. Nem sequer querem ter carro, não é? Estas novas Às vezes gerações. não querem, enfim, isso depende das faixas, depende das zonas urbanas, depende das alternativas de transportes públicos. A mobilidade urbana, enquanto instrumento que compõe a nossa oferta, faz todo o sentido. De facto, a realidade dos transportes públicos em Portugal é uma realidade muito difícil para os próprios operadores, porque têm muito investimento a fazer. E aqui volta a colar o que o António disse há pouco, há muito investimento acumulado por fazer. E isso tem que ser recuperado para se conseguir de facto estas integrações, esta interoperabilidade, de ir de norte a sul ou de este a oeste, sem se preocupar com o funcionamento tecnológico. A coisa simplesmente acontece. Mas como é que se ultrapassa essa barreira? É com o investimento do Estado nessas... Tem que ser com parcerias. Tem que ser com parcerias. Como aliás tudo que realmente funciona bem, com bons modelos operacionais, e com parcerias entre as áreas metropolitanas, neste caso de ambas, Lisboa e Porto, com players públicos e players privados, e eu vou dizer com pouco ciúme sobre o cliente, porque às tantas toda a gente quer ter a relação direta com aquele cliente, e toda a gente é muito ciumento com os seus clientes. Os clientes estão ali para ser servidos por todos nós, não é preciso ter uma relação direta, unífica, especial, e abrir este ecossistema, e nós temos-lo feito. Abrindo o ecossistema aos nossos parceiros. Nós próprios somos o resultado de uma parceria, primeiro com a CIBS e depois com a Ascend, e portanto tudo isso tem que ser feito em parceria e não tentar sozinho fazer tudo, porque não se vai conseguir. E Gonçalo, isto de alguma maneira no quadro atual que vivemos e nesta questão geracional em mudança, temos que nos preparar a todos para que a forma como nos movimentamos vai ser inevitavelmente diferente e precisamos de mais serviços. Eu acho que é absolutamente inevitável, basta andar em hora de ponta já em Lisboa e em algumas cidades, não é? Porque é preciso dar às pessoas flexibilidade, porque o número de carros e o espaço que eles ocupam não é simétrico e não é possível que seja todo à mesma hora. Portanto, isso é um dado físico. Ponto 2. Essa gestão da mobilidade e essa gestão do acesso a um bem escasso que é o território tem que ser o Estado a dizer como é que se deve fazer, como Londres já diz como é que é, como Estocolmo já diz como é que é, como Amsterdão já diz. Ou seja,
tem que se encontrar, porque eu acho que aquilo que dizia o António e o Eduardo há bocado também é importante termos presente, é que o mais difícil já temos, que é uma tecnologia partilhada, massivamente partilhada, uma base de dados absolutamente impressionante relativamente aos hábitos e aos trajetos dessa mesma massa móvel, digamos assim. Portanto, é preciso aplicar regras e dizer, nós incentivamos uma pessoa que se desloca 5 vezes, ou seja, que tem um emprego no centro da cidade e que se em vez de deslocar 5 vezes do seu carro, uns dias de semana de trabalho, faça só 4 vezes ou só 3 vezes, tem uma compensação. Será que funcionaria mais barato este projeto dos Países Baixos, que era precisamente para que... Mas é assim, e eles reduziram 12 mil viagens por hora nas horas de ponta, o que é muito significativo para uma cidade relativamente pequena como esta, como relativamente. E portanto, estes incentivos, ou seja, porque a tecnologia já existe, que é o mais difícil, só está à espera da decisão, e essa decisão, como dizia o Eduardo, tem que ser partilhada, tem que ser comum, tem que haver políticas relativamente sólidas e entregar às pessoas os incentivos certos para elas gerirem essa flexibilidade, enfim, que a tecnologia nos dá, não é? Basicamente é isso. E António Ramalho, não vou deixar da provocação, porque é administrador da Lusoponte, que tem a ViaCar, concorrente aqui da Via Verde, mas de alguma maneira nunca deu o salto que a Via Verde deu. Acha que a Via Verde funciona num monopólio, ou que é uma expressão que o Eduardo Ramos não gosta muito, prefere falar de uma cota de mercado relevante, mas porquê é que a Via Verde está tão sozinha neste mercado? Quer dizer, o desafio é feito, digamos, de uma questão concreta e eu vou ser obrigado a responder. A primeira é que não nos podemos esquecer que a construção da Lusoponte é sobretudo uma construção de travessias e, portanto, é um conceito diferente, digamos assim, e único, aliás, existente em Portugal e que dá uma experiência específica à Lusoponte que é difícil de igualar. E, portanto, a ViaCar é, sobretudo, um instrumento comercial e não é exatamente concorrente da Via Verde, é um instrumento comercial de benefício dos clientes regulares do conceito de travessia, porque o conceito de travessia é sempre um fluxo nos dois sentidos, e por isso é que as postagens, aliás, nas travessias são só de um lado, o que seria, digamos assim, tecnicamente impossível se nós não estivéssemos a falar de conceitos, digamos assim, de fluxos contínuos de vai e vem. E, portanto, a ViaCar tem 193 mil clientes, portanto é uma questão relevante, não é um concorrente da Via Verde, pelo contrário, gosta de trabalhar com a Via Verde e conjuga conjuntamente com a Via Verde as passagens das próprias travessias, porque enquanto parte, digamos assim, do subsistema, nós também trabalhamos neste conceito. E isso coloca a questão do monopólio, que é uma questão bem colocada. A Via Verde teve sempre o bom senso de se colocar na mobilidade e, portanto, colocando-se na mobilidade, também não quis concorrer com outros sistemas de pagamento, mas todos os sistemas de pagamento, por estranho que pareçam, são mais eficazes quando são mais generalizáveis. Portanto, uma questão básica é serem escrutináveis. Outra questão é serem, permitem-me, criticáveis pelo facto de alargarem e serem universais a toda a gente. O sistema português de multibancos é bom porque é utilizado em todos os bancos, em todos os lugares, e por isso nós temos mais máquinas ATM per capita de qualquer pessoa. Não é porque tenhamos mais máquinas, é que os nossos cartões de qualquer um dos bancos que concorre com o outro banco serve a totalidade do serviço e do sistema. O mesmo acontece com a Via Verde, que serve globalmente todo o sistema. E, portanto, desde que o sistema seja escrutinado adequadamente, estes sistemas demonstram maior capacidade e maior resolução dos problemas. E eu, quando há bocadinho falei que o segundo ponto forte desta história foi a cooperação e a concertação estratégica operacional, eu queria chamar a atenção que quem não seguiu esta via não conseguiu criar uma solução. E, portanto, foi o caso de Espanha. Exatamente, o modelo concorrencial que é endeusado pelos mestres do mercado, isto até me parece mal eu a dizer, as coisas às que nós vezes ouvimos não dizer funcionam. hoje em dia. E, portanto, às vezes temos que ser sensatos na forma como este modelo foi criado. E no sistema de pagamentos, infelizmente, as pessoas esquecem-se que o modelo infraestrutural pressupõe universalização. E por isso é que vamos deixar-nos de histórias. Os sistemas de pagamento de retalho são Visa e Mastercard. Eles tentaram ser sistemas separados, mas não foram, porque tinham que ter sistemas cooperativos, porque as pessoas só estavam disponíveis a aceitá-los desde que eles tivessem uma capacidade de aceitação universal. E foi isso que o Banco Americano, nos anos 60, conseguiu fazer com a Visa e que depois o seu concorrente Mastercard veio a fazer. As pessoas às vezes esquecem.
O cartão inicial de crédito chamava-se Bloomingdale's Diners. Já ninguém se lembra do Diners. Há pessoas aqui que nunca ouviram falar do Diners. O Diners era o cartão por essência. Porquê é que falhava? Porque era um cartão concorrencial. De facto, os cartões cooperativos destruíram rapidamente e serviram as pessoas que todos os dias vivem com conveniência. A Via Verde é o símbolo da conveniência. E é o símbolo da conveniência e inovação. Precisa de ser escrutinado naturalmente para que as receitas sejam as adequadas, mas estamos a falar de sistemas infraestruturais. E assim como eu ganho no facto de ter uma rede elétrica única, assim como eu ganho ter uma rede de águas única, assim também ganho em ter um sistema de pagamentos que seja conjugável e que seja estruturalmente também comum e universal. No caso da Via Verde, ainda por cima, houve o bom senso da Via Verde ficar, como eu digo que foi também uma estratégia, ficar no quadro da mobilidade. Por exemplo, eu estou convencido que a interoperabilidade que vamos ter nos transportes públicos, que é um objetivo muito difícil de atingir, mas que vai ser atingido em paralelo com a Via Verde, não vai ser atingido na Via Verde, vai ser, enfim, vai ser um sistema, digamos assim, paralelo que vai ser criado. Mas mais tarde, todos nós vamos ganhar se conseguimos enquadrar a Via Verde digital com esse sistema, que é para as pessoas trabalharem quer a lógica do automóvel, quer a lógica do transporte público em conjunto. Se calhar não é o primeiro passo, porque o passo da conjugação da interoperabilidade do transporte público já é tão pesada que se calhar é melhor eles concentrarem-se a conseguir fazer esta interoperabilidade, que aliás já foi anunciado como objetivo do Governo. Portanto, deixemos o Governo tentar ajudar as empresas a atingir este desiderato. Agora, mais tarde ou mais cedo, vamos querer também conjugar isso com o modelo do automóvel que nós temos hoje. E depois há umas coisas que vão funcionar melhor, outras que vão funcionar pior. Olha, a Via Verde não funcionou particularmente bem do ponto de vista da utilização das gasolinas. Pois não, mas foi perfeita, por exemplo, no estacionamento. É assim mesmo, nós também quando criámos o telemóvel estávamos convencidos que ia ser a nossa agenda e afinal foi o nosso relógio. A vida da inovação é sempre esta, acontece sempre qualquer coisa que não é 100% aquilo que nós esperamos. Quero responder à minha provocação. Mas é importante só dizer uma coisa, relativamente a esta coisa do monopólio. É um sistema que é escrutinado pela concorrência, por todos os outros concorrentes. Portanto, não há melhor escrutínio que esse. Que concorrentes? Os concorrentes da empresa que o criou, que é a Brisa. Mas há vários concorrentes. Mas Gonçalo e António, obrigado. Nós temos obviamente uma posição muito relevante, também andamos aqui há 35 anos. Sim. Andamos há 35 anos a investir, andamos há 35 anos a servir os clientes que nos usam muito. Isso torna-se também um hábito. Depois, nos segmentos novos em que entramos, porque as barreiras ao investimento, de facto, do ponto de vista de um gestor, têm que ser equacionadas num país tão pequeno quanto Portugal. Onde é que nós tipicamente encontramos mais concorrentes nossos? No segmento business to business, frotistas, que em Portugal não é tão relevante, em mercados maiores, em mercados europeus. E aí estamos em concorrência porque o investimento compensa. O investimento em sistemas, o investimento em equipamento, o investimento em forças comerciais compensa. Nos novos segmentos em que entramos, em que tipicamente as necessidades de investimento são menores, temos uma concorrência muito forte e muito feroz. Exemplo, estacionamento. O estacionamento de superfície, temos players muito fortes, players europeus, que olham para Portugal com interesse, mesmo com uma dimensão de mercado mais pequena, os investimentos compensam. Ao nível da capacidade que temos tido e com uma posição tão forte que temos no mercado, é inevitável, muitos anos a fazer este negócio, a nossa grande dúvida foi o crescimento internacional, como é que nós nos daríamos nessa frente. Seremos competitivos, não seremos? E provámos que o somos. Portanto, somos competitivos também lá fora. Isto só para lembrar que já tem 2 contratos ganhos nos Países Baixos e agora compraram a francesa Access, que só por aí lhes dá acesso a 15 mercados. A mais 13, portanto 2 mais 13, exatamente. 15. E portanto, o que é que no fundo, o que é que isto abre para a Via Verde? No fundo, chegar a tantos mercados novos? Abre um mundo de oportunidades, porquê? Porque de facto o que fizemos aqui é bom, e obviamente a mim se calhar não me fica tão bem dizer isto, mas vou dizê-lo. O que nós fizemos em Portugal, enquanto parceiros de indústria, de setor, com banca, sistemas de pagamento, players do mesmo negócio, é de facto bom, funciona bem, é muito eficiente e é muito eficaz. É muito difícil encontrar duas coisas, algo que seja tão eficiente e tão eficaz, a capturar transações, a geri-las e a passá-las para o cliente final. E portanto, internacionalmente nós temos conseguido provar que trazemos valor para operações que já existam.
sobretudo ao fazer subir as margens operacionais com as quais esses players tipicamente nos chegam às mãos, digamos assim. Depois, confesso-lhe também que ter a confiança dos Países Baixos contra alemães e contra franceses dá-nos um gozo especial. Dá-nos um gozo especial, porque no fundo são tecnológicas enormes, empresas muito grandes, e nós chegámos lá e dissemos, esperem lá que nós somos pequeninos, mas também sabemos como é que isto se faz bem. E portanto os mercados europeus continuam na mira de... Sem dúvida, porque se não for assim, nós não temos perspectivas de crescimento, porque quer queiramos, quer não, Portugal, adoramos o nosso país, todos, mas é um país pequeno, tem pouca dimensão e portanto nós só vamos conseguir crescer, dar oportunidades às nossas pessoas, continuar a cativar talento, que é um tema muito desafiante para as empresas portuguesas, se tivermos perspectivas de crescimento. Na Via Verde tem que ser um mercado internacional. Isto, nós já falamos aqui que a Via Verde teve inicialmente como parceiros, teve a Cibes, teve a Ascendi, hoje é 100% da Brisa. Sim. Esses parceiros fizeram sentido naquele momento e hoje é mais fácil ser apenas uma empresa a gerir? Precisamente. Nós fomos sempre o parceiro controlador, digamos assim. Tivemos estes parceiros connosco durante muitos anos e foram muito importantes para o desenvolvimento da solução, nomeadamente a solução base, que nós chamamos a solução core de pagamentos eletrónicos, mas depois também compreendemos que os parceiros tenham necessidade de desenvolver os seus próprios modelos de negócio e utilizar a rotação desse capital para outros investimentos que tenham que fazer, nomeadamente com o crescimento internacional que a Cibes tem tido, muito relevante, e o crescimento internacional que a Ascendi também tem tido. Portanto, achamos perfeitamente normal, fizeram sentido naquela altura, e a Brisa continua a ser, no fundo, o acionista relevante na condução dos destinos da Via Verde, sendo que a Via Verde hoje cada vez é uma filha mais velha, já com 35 anos, já sai muitas vezes de casa, já anda sozinha por esse mundo e, enfim, tem os seus objetivos também. Eu ia-lhe só falar nas novidades mais recentes da Via Verde, que foi o Parking Buddy, Isso. que agora estima probabilidades de encontrar estacionamento, e também a integração da aplicação dos táxis, não é? Isso. Então, e quais os próximos projetos que tem na calha? Hão de ser projetos ligados muito à mobilidade urbana, porque as cidades continuam a crescer muito e vão continuar a crescer muito em termos de necessidades de mobilidade, ligadas ao carro ou na tangência do carro, usando o nosso foco sempre. Muitas soluções ligadas à descarbonização e ao cruzamento de dados, quer ao serviço das entidades públicas, quer ao serviço do consumidor final, corporativo ou individual, para lhes facilitar a mobilidade. E se calhar o melhor exemplo é o Parking Buddy, que no fundo dá uma estimativa de estacionamento, porque cada vez há de ser mais difícil. No outro horizonte, a integração da automação e da automação do ponto de vista da condução autónoma nestas necessidades, porque os veículos autónomos. Vai acontecer. Nós temos algumas sementes de inovação distribuídas pelo mundo e quer na Ásia, quer na costa oeste dos Estados Unidos, isto já está a acontecer. Portanto, e o Governo aprovou agora precisamente legislação para regular mesmo. Estes testes. A Europa está a fazer pressão e bem para que isso seja mais adotado e vamos ver mais cedo ou mais tarde coisas a andar sozinhas. Mas vão fazer esses testes? Vamos. Já estamos a fazer esses testes ao nível do grupo e queremos incluir isso no nosso ecossistema também. Agora os testes podem ser permitidos no meio urbano, não é? É verdade. Há zonas de testes que já são permitidas, felizmente, porque de facto a Europa tem uma tendência de regulação um bocadinho mais demorada, mas está melhor. E portanto os próximos 35 anos da Via Verde sim, vamos ter que lidar. Vão ser mais radicais. Não, mas isso na Via Verde em todo lado já agora, se me permite. Portanto, a aceleração vai ser evidente e estamos de facto a viver um período apaixonante do ponto de vista de velocidade, em que também temos de ter alguma calma para não fazermos aqui mexidas no modelo fundamental e sermos muito clarividentes para onde é que queremos ir. Porque às tantas é moda, é tudo é moda, não, calma. Isto no final do dia as pessoas querem se mexer do ponto A para o ponto B com simplicidade, com conveniência e com segurança. É o que elas querem. E portanto nós temos que continuar a focar-nos na nossa missão, usando a tecnologia como instrumento para fazer isto bem. Eu não sei se o Gonçalo e o António até gostavam de fazer algumas perguntas do que o Eduardo nos tem dito. Não, acho que estamos muito esclarecidos e conhecemos bem o tema, não é? Nós fomos assim, parceiros com a Via Verde e de facto é uma coisa assinalável que é esta capacidade agregadora que a Via Verde teve por aqueles indicadores e aquelas dimensões que o António já focou, o serviço ao cliente, o concentrar na mobilidade e portanto acho que estamos todos ansiosos pelos próximos 35 anos para ver o que é que acontece.
Pois eu só gostava de sublinhar que isto é feito num país que gasta 1,69% do PIB em inovação, quando a Europa gasta 2,30% e os Estados Unidos 3,45% do PIB. E, portanto, isto torna ainda mais valioso os projetos que nascem da conveniência e da conveniência ao serviço do cliente. E, portanto, eu queria chamar a atenção que isto ainda é um mérito adicional. António, eu não posso falar na Via Verde, e eu não sou engenheiro de formação, sou de económicas, mas a Via Verde era impossível se não tivéssemos tão boas escolas de engenharia em Portugal. E, de facto, nós temos um ensino superior de excelência nestas áreas. E isto tem que ser dito e repetido muitas vezes. E é um orgulho. Sem isso nós não tínhamos conseguido fazer a Via Verde. Atenção. Mas está preocupado que esses engenheiros vão embora? Há pouco falou na retenção de talento. Sim, estamos todos preocupados que as melhores gerações que este país já formou, de facto, não fiquem ao serviço de Portugal. E nós temos que conseguir dar crescimento e projetos de crescimento às nossas equipas para que eles trabalhem, eles e elas, daqui para o mundo. Porque a nossa história é isso, é daqui para o mundo. Mas esta expansão internacional da Via Verde ajuda a reter esse talento, no fundo, alargando a dimensão do grupo. É um dilema estratégico que ou se faz, ou mesmo com o que se fica, definha-se. Porquê? Porque ninguém quer entrar num talento deste, então, que é do melhor que já vimos, não trabalha sem luz de crescimento. E como sempre acontece, vamos às sugestões. Gonçalo Moura Martins quer sugerir uma peça de teatro. É uma peça de teatro divertidíssima, eu diria mesmo hilariante, que está até o dia 17 de maio no Teatro Maria Matos, que se chama Uma Ideia Genial, que são apenas 4 atores, um deles faz 3, que é o Ruben Madureira, que faz um papel excelente, e é pelo facto de alguém encontrar um sósia de um alegado amante da mulher, gera-se uma turbulência e umas inconsistências e desencontros divertidíssimos com a Sandra Faleiro, com o Ruben Madureira, com a Ana Guiomar e Cristóvão Campos, no Teatro Maria Matos. Uma ideia genial, não percam. E António Ramalho quer falar sobre um livro. Eu vou falar um livro que a minha primeira recomendação nestes programas, já há muito tempo, foi um livro espanhol, A Pátria, e depois a partir disso criticaram porque parecia que só conhecia este autor espanhol, e eu queria aconselhar a todos o Xavier Marias e o Berta Isla. Primeiro, para dizer que é um autor espanhol que escreve maravilhosamente bem. Segundo, que é um homem culto, é um homem que morreu em 22, é um homem e este livro especificamente é um livro que fala sobre as dificuldades dos segredos, que são segredos de um casamento inevitável, podem de alguma maneira perturbar, mas manter também, por outro lado, a decisão de casamento. Mas sobretudo a escrita é fantástica. E já agora dizer a todos aqueles que me criticaram que uma das críticas que o Javier sempre teve foi ser, aliás, o menos espanhol dos escritores espanhóis. Talvez seja por isso que eu agora também o queria aconselhar. E o Berta Isla, que é uma obra notável, que foi a obra dele que eu escolhi, das muitas obras que ele tem, que são todas muito diferentes, e ele é um homem que também estudou nos Estados Unidos, estudou em Oxford, e portanto foi professor em Oxford, e portanto naturalmente tem uma visão do mundo que o torna um dos escritores que mais capacidade de manobrar a língua castelhana e de facto vale a pena ler. Muito bem. Eduardo Ramos também tem umas sugestões para nos deixar. Sim, tenho um livro que li, que acabei de ler recentemente, do Paul Kingsnorth, chama-se Against the Machine, é de 2025, e basicamente o que o Paul escreve, e é um livro que nos faz pensar, é para onde é que nós estamos todos a caminhar, ignorando o fundamental, porque às tantas, e há pouco referíamos isto, às tantas estamos todos a ser atropelados pela próxima coisa que dura 2 semanas. E o que o Paul Kingsnorth, que é um tecnólogo, quase um pensador / filósofo, nos diz é: calma, que há aqui um conjunto de coisas que são imutáveis há muito tempo e que nós temos que continuar a ligar. Exemplo: a ligação à natureza, à terra, a ligação humana, portanto, a humanização que todos temos. Isto parece quase uma verdade lá para Alice, mas a forma como ele vai descascando
tudo aquilo, desde o iluminismo, a Renascença, a Revolução Industrial, etc., é muito interessante para percebermos que há aqui séries mais longas do que aquelas que nós tipicamente... do que as modas, não é? Que falávamos há pouco. Exatamente. Depois, para a semana vai estar em Lisboa, numa sala que eu adoro, na Gulbenkian, numa das sinfonias que eu mais gosto, que é a Quinta de Mahler, que tem o famoso movimento da Morte em Veneza, do Visconti, que é o 4º movimento, e portanto, se ainda existir bilhetes na Gulbenkian, vão ver a Quinta de Mahler, porque é completamente arrebatadora, nomeadamente pela Orquestra Gulbenkian. Muito bem. E eu, em nome dos três, agradeço ao Eduardo Ramos, administrador da Brisa e presidente executivo da Via Verde, por ter aceitado o nosso convite. Falamos destes 35 anos da Via Verde, das principais tendências de mobilidade. Neste episódio da Partida de Xadrez, pode agora ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.